gente! A gente vai começar aqui mais um Cosentino Convida, que são lives sempre com assuntos de saúde mental, comportamento, carreira e negócios. E hoje a gente está trazendo aqui um assunto super importante que vai interessar aí os empresários, empresárias, donos de pequenos negócios, né? A gente vai conversar aqui com a doutora Maria Juliana, ela é advogada, ela é especialista em contratos empresariais, então a gente vai conversar aqui com ela daqui a pouquinho. Estou esperando aqui ela entrar. E aí a gente vai falar então sobre essa temática, né, super importante hoje em tempos de quarentena, que a gente precisa se reinventar, entender o que está acontecendo e criar soluções, né? Não dá para ficar parado aí. Quem tem um negócio sabe que não pode ficar parado. Então a doutora já está aqui, já vou chamar ela aqui para entrar conosco. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Deu uma congelada aqui. Tá bom. Muito bem, doutora Maria Juliana, fala um pouquinho da sua carreira, como que você começou a trabalhar com contratos empresariais. Não, maravilha. Se fugir um pouquinho o sinal ou a voz, aí vocês me avisam por isso, combinado? Tá. Então, meu nome é Maria, vários aqui já, tudo bem? Oi, tudo bom? Legal. Maria Oi, Juliana, João. 14, João, Ah, Juliana, meu marido acabou de entrar. Que legal. Então, meu nome é Maria Juliana, para quem não me conhece, sou advogada há 14 anos e minha especialidade é direito empresarial e contratos. Então, eu atuo muito na advocacia preventiva, acredito muito na minimização de conflitos, em resolver as coisas de uma forma amigável, né? Nós temos aí um judiciário que está abarrotado de processos. Então, hoje, recomenda-se muito a mediação. E eu estou aqui para esclarecer essas dúvidas e ajudar as pessoas, né, a resolverem os seus problemas, resolverem as suas questões contratuais, sem precisar entrar no judiciário, ficar com o processo lá por muito tempo, preservar uma relação, né, porque se existe um contrato tem duas partes, então é muito bacana que se preserve essa relação. Então esse é o objetivo da live. Ah, legal. E aí acho que o pessoal já está com muitas dúvidas, né? Eu estava pensando aqui, né, do ponto de vista aí dos empresários, dos empreendedores, né, que muitas empresas precisaram parar, né? Maju, o que que a gente pode fazer? O que que a gente pode falar para esses empresários? Eles podem romper alguns contratos? Eles têm como renegociar? Qual seria o primeiro passo, então, para quando ele está na posição do devedor, né? Quando ele precisa pagar um contrato? Então, Vanessa, essa questão, né, a questão aí do coronavírus, né, essa pandemia é uma situação que E tá caindo o sinal. tá me ouvindo? E, Ju, o sinal tá um pouquinho ruim. Pera um pouquinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou te chamar de novo. Dá uma olhadinha se o teu sinal tá bom no celular, às vezes precisa reiniciar o celular. Eu vou te derrubar aqui e já te chamo de novo, pode ser? Pode ser, combinado. Então, peraí. Pessoal, fiquem aí. Deixa eu ver. Internet tem dessas coisas, às vezes dá um perereco, né? Peraí que eu vou chamá-la de volta. Vamos lá. Às vezes a internet está cheia, às vezes está todo mundo assistindo, né? Então dá uma. Pronto, voltou. Voltou? Será que agora fica melhor eu abrir a porta aqui para ver se o sinal facilita? Ah, tenta, às vezes é isso, sinal de casa, às vezes. Então, vamos lá. Então a pergunta é isso, né? Quando o empresário, ele tá, o dono da empresa, ele tá devendo, né? Ele precisa pagar um contrato, o que que ele deve fazer e ele não tem o dinheiro, né? Então, nesses casos, eu costumo, assim, vou fazer o gerenciamento de crise. O primeiro ponto, né? O empresário vai pegar o contrato dele e verificar se realmente há cláusula de caso fortuito ou força maior, né? Independente se o contrato ou não, nós estamos no momento de imprevisão. Mas a primeira recomendação é que faça, né, um gerenciamento dessa crise, veja quais contratos, né, ele vai precisar prorrogar o pagamento,
ou ele vai precisar renegociar, né? E se ele for renegociar, é importante entrar em contato numa postura muito amistosa, muito amigável, justamente para que eles consigam ter um bom acordo. Nesses casos, né, a primeira alternativa é procurar mediação, né? E aí nós recomendamos que esse primeiro contato, né, a gente fala muito em comunicação não violenta. Então, a parte que entra em contato para postergar a sua dívida ou pagamento, ele entra numa postura muito amistosa. E aí você, coach, né, tem essa questão como é importante ter essa postura, né, mais tranquila, realmente entendendo o interesse do outro lado para que possam chegar a um acordo. Nesse caso, né? Legal. E porque tem do outro lado também a pessoa está no desespero, né? O que eu tenho sentido, eu acompanho grupos de empreendedores, tá um pouco uma situação assim de, meu Deus, como é que eu faço, né? E o outro lado também está com medo de não receber, né? Os contratos que estão pendentes, né? Então, isso que você falou é super importante. E com calma, identificar né, as suas emoções ali, não ir negociar já com raiva ou né, nesse desesperado, né? Já se acalmar para ir negociar. Exatamente. O empreendedor tem uma característica muito positiva que é a comunicação, né? Tem essa habilidade da comunicação. Então, o empreendedor, ele tem condições de entrar em contato com a parte contrária, né? Procurar uma negociação. Nesse momento, não se vai falar em questões jurídicas, né? Até porque o empreendedor não conhece as questões legais, né? O que vai prevalecer nesse momento é a boa-fé e a cooperação, que é um princípio que todo mundo fala agora, né? Que é justamente o desejável nesse momento de pandemia. Então, o empreendedor tem essa característica. Só que o que acontece, Vanessa? Muitas vezes as partes estão desesperadas, o empreendedor está desesperado, inclusive sem emocional para propor esse acordo, para negociar. E aí, nesses casos, eu recomendo, então, que ele escolha um terceiro, né? Que faça essa mediação. Seja um advogado, que é bem recomendado, porque o advogado vai conhecer, inclusive, os aspectos legais, né? Caso não tenha um acordo, o advogado vai saber como proceder e, se for necessário, é o ingresso de uma medida judicial. Então, por aí a questão. Certo. E que mais? E aí, quando, na verdade, o empresário está do outro lado, né? Ele precisa receber aquilo, né? Precisa receber aquele dinheiro do contrato e não está acontecendo, de repente a pessoa está falando, não vou te pagar, como que ele também reage? Então, sempre tem os dois lados, né? Vamos dar um exemplo, né, na questão do contrato de locação. Tudo é muito analisado do ponto de vista concreto, né? Para você alegar aí uma força maior, né? A gente fala dessa teoria da imprevisão, que é caso fortuito, força maior. Nesses casos, realmente precisa ver se o inadimplemento da obrigação é consequência aí da quarentena, do estabelecimento fechado, né? Então, exemplo do contrato de locação, restaurante. O restaurante é uma atividade essencial, conseguiu manter parte dos seus serviços, principalmente em delivery. Houve uma redução no faturamento? Houve. Isso é comprovado? É comprovado. Então, as questões com locatário. E aí temos locatário, aliás, o locatário restaurante, temos locador, pessoa física e pessoa jurídica. Quando é pessoa física, muitas vezes ela precisa desse dinheiro, né? O valor desse aluguel é praticamente uma condição ali de sobrevivência. E aí a importância dessa comunicação não violenta, né? Que realmente o locatário veja, né, se realmente houve uma redução, propõe para o locador essa redução, porque para o locador também é importante, né? Às vezes ele concede um push e preserva aí um contrato de locação, porque se o locatário realmente não te pagar, ele não vai permanecer no imóvel, né? Isso vai acarretar, então, a extinção do contrato, que a gente chama de resolução. Então, o importante é negociar, porque cada um, vendo, né? Hoje a gente fala em cooperação porque não tem outra alternativa, né? Se você for muito rígido na relação, não consegue, né, preservar e não consegue receber nenhuma. E o sinal está um pouquinho ruim de novo. Peraí, parou um pouquinho no final. Você falou que o finalzinho você pode repetir para a gente? Então, posso, sim. Eu estava falando a respeito dessa questão do locador e locatário, né? No contrato de locação, que é um exemplo das questões que mais chegaram hoje para mim, né? A questão do valor.
No caso de estabelecimentos, né, em razão aí da quarentena, os estabelecimentos cujas atividades não são essenciais ficaram fechadas, né? Então, um restaurante que teve parte da sua atividade suspensa, né? E pode fornecer por delivery, né? Nesses casos, houve uma queda no faturamento. Ah, legal. Realmente, sim, você entra na condição aí de caso fortuito, né? Foi uma situação imprevisível. O fato, realmente, houve aí uma redução no faturamento. Então, ele tem tudo para negociar. Ele tem as condições desejáveis para propor negociação. E o locador, por outro lado, por mais que ele tenha, né, esse valor como importante, até para a própria subsistência dele, da família, é importante ele rever se ele não concedeu, se ele não auxiliar o seu locatário, pode inclusive perder, né, todo o valor da locação, Sim. todo o valor do aluguel. É por isso que a gente fala muito da importância da cooperação. Legal. Porque tem Tá isso, bacana? né? Eu acho que nesse momento, tanto para o dono do restaurante, dono do negócio, ser despejado, como pro locatário ali, né? Ter que despejar alguém, é um momento muito difícil para fazer isso, porque não está tendo movimento, né? Se você despeja ali aquele dono de restaurante que estava ali no seu imóvel, muito difícil de você conseguir, né? Então, você passa aí de ter, de repente, uma negociação em que você possa receber até parte do valor para, de repente, receber zero, né? Que é muito ruim, né? Então, acho que é isso que você falou, é um cenário de cooperação, né? Isso. E até assim, Vanessa, muitas vezes, né, essa redução, vamos falar de decisões judiciais, né? As partes não chegaram a um consenso, não houve ação, e aí o locatário entra com uma ação revisional. Nós estamos vendo decisões muito maduras dos magistrados, levando muito em consideração que nesse momento é essencial as partes se auxiliarem, né, se ajudarem, né? Eu já vi algumas decisões do juiz, inclusive, levando em conta se houve aí uma tentativa, né, de um acordo ou não. Porque nesse momento a mediação é desejável. Então, como têm sido as decisões? Se houve sim prova de queda no faturamento, né, há decisões que reduziram de 10% a 70% o valor da locação, né? O exemplo desse restaurante, né, eles pediram 50% de redução no contrato de aluguel e o juiz reduziu em metade. E às vezes, levando assim uma consideração, muitas vezes, se uma das partes não quer negociar, né, ou tem uma certa resistência, se porventura acaba perdendo em uma ação judicial, muitas vezes esse reajuste que ele deixou de conceder para o seu locatário, ele acaba pagando em custas e honorários do advogado dele e da parte contrária, né? Então, assim, a negociação tá em 100% satisfeito? Não. Ser humano é difícil, né? Ficar 100% satisfeito. Mas a conciliação, com certeza, é uma boa medida. É preservar a relação, né? Porque num processo judicial é muito difícil você preservar a relação. Geralmente há um rompimento. E esse processo, ele, por conta de tudo isso que a gente está vivendo, ele está mais demorado, ele é rápido, como para as pessoas entenderem. Porque às vezes o empresário acha que vai resolver tudo muito rápido, de um dia para o outro, né? Como é que a justiça está operando aí nessa quarentena? E acho que a gente caiu, peraí, um pouquinho o sinal. Estamos recebendo muitos coraçõezinhos. Estou agradecendo aqui até pela Maju, todo mundo que está aqui, está acenando, né? Pessoas fazendo elogio aqui para o trabalho dela. Tá muito legal a participação de vocês. Tá aí, de volta com o sinal? É assim mesmo, gente. Olha lá, 1000 coraçõezinhos. Ai, que legal, obrigada. Estou contando aqui com a participação. Muito legal, muito obrigada. É muito bacana, né? Então, você ouviu o que eu falei? Deu para ouvir que quanto tempo está demorando a justiça? Tá. Então, Vanessa, agora o Poder Judiciário ele está trabalhando, né, em um regime parcial, né, as atividades, os prazos foram suspensos até o dia 30 de abril e audiências, tudo presencial não está funcionando. Mas, em razão, né, dessa situação e das pessoas precisarem de medidas urgentes, o advogado entra com uma ação pedindo uma decisão liminar, que a gente chama de tutela antecipada. E aí o juiz ele já faz uma análise prévia do assunto e se ele entender realmente que é uma situação, né, um perigo na demora da decisão, ele já vai conceder o direito, que é o caso desses né? Os locatários conseguiram, né? Teve muitos casos de lojista, né? Porque nos contratos com shopping center, por exemplo, tem o aluguel mínimo, né? Aí tem um aluguel percentual com base no faturamento, tem taxas de publicidade.
E tudo isso, nesse momento, é impossível para o locatário conseguir arcar com tudo isso. Então, os magistrados aí decidiram de forma liminar, ou seja, sem deixar o processo demorar tanto tempo, que o pagamento de parte desse aluguel, que é esse aluguel mínimo e taxa de publicidade, está suspenso. Ou seja, o locatário está pagando com base no faturamento. E como não está faturando, porque o shopping está fechado, então, consequentemente, não está pagando o aluguel nesse período. Tá, bacana isso. Isso também, não sei se é a tua área, mas isso também funciona para as franquias, né? Porque também a franquia, ela tem um valor que ela tem que pagar pro franqueador, né? Sim, sim. Então, são questões assim de negociar, né? O franqueador, ele tem maior interesse, né? Que os seus franqueados permaneçam ali, né? Pagando taxa, pagando os royalties, pagando tudo. Então, e o que a gente recomenda? Sim. No caso, a pessoa, né, que vai precisar postergar o pagamento, ela se adianta na questão. Não é simplesmente falar assim, olha, estou sem dinheiro, todo mundo já sabe que estamos aí numa situação imprevisível, de pandemia, então eu não vou pagar e estou já assegurado. Não é bem assim. O ideal é que, né, no caso, por exemplo, do franqueador ou do locatário, que ele entre realmente em contato e faça uma proposta. Né? Num primeiro contato de forma verbal, em um segundo momento por meio de uma notificação, né? E é muito importante que uma notificação seja bem escrita, seja escrita com muita cordialidade, né? Por quê? Porque isso vai servir como prova para um eventual processo, né? Você vai falou assim, ó, juiz, é o seguinte, né? Eu liguei, mandei e-mail, fiz notificação, tá aqui o teor, de uma prorrogação, ou então uma redução no pagamento, e eu não fui atendido. Ou seja, eu utilizei de todos os meios possíveis, né, para resolver de forma amigável. E os juízes estão levando isso em consideração. Portanto, o empresário, o empreendedor, né, a boa-fé contratual vigora durante todo o período, antes, durante e após o contrato. Bacana essa dica, né? Então, assim, demonstrar, né, que você está realmente disposto a negociar, tá fazendo a diferença aí, então, né, para o judiciário, né? Então, e se adiantar, acho que foi isso que você deu a dica, né? Já percebe que você não vai conseguir pagar, já se adianta, já para ter um tempo, até em respeito, né, a pessoa que está contando com aquele dinheiro, né? De novo, a gente está no momento realmente que, às vezes, cada centavinho faz diferença, né? De você conseguir tanto do outro lado, que também está preocupado, né, com as notícias. Aí eu li hoje que parece que em São Paulo eles vão rever aí a questão do confinamento, talvez fique um pouco mais duro, né? Então tudo isso é o que a gente estava falando, é um golpe, né, pro empreendedor, pro dono de negócio, né? E todo mundo que está em volta ali. Não, sem dúvida, né? Nós estamos aí numa situação, realmente é uma crise, né? E eu até faço aí, né? Eu vou deixar aqui registrado. Eu defendo muito a questão da quarentena, do isolamento, entendo a questão dos empresários, realmente vem aí uma crise econômica, mas eu entendo que a vida é maior, né? Que seja uma pessoa física ou pessoa jurídica, o compromisso maior é com a vida, né? Então vamos aí notificar os empresários, buscar alternativas para que possa passar por esse momento, né? É um momento realmente crítico. E as questões de contratos, né? Nós falamos um pouquinho sobre o contrato de locação, sobre a importância da mediação nesses momentos, né? Entrar realmente procurar uma negociação. E queria falar um pouquinho sobre os contratos educacionais. Eu vi que tem alguns autores, tem alguns clientes meus que estão aí. Eu sou advogada de uma faculdade, né? Sou especialista em direito educacional. E uma questão que nós falamos bastante é sobre contratos educacionais, né? Como fica, né? Que está prevendo nesse momento, né? Tenho aí amigos que têm crianças pequenas que estão matriculadas em berçários, estão matriculados também, né, na educação infantil, em creches e também no ensino fundamental. Então, como fica nessas questões? E aí, eu vou separar essa questão, assim, até por questão de idade, né? Porque o ensino, ele é obrigatório, segundo a nossa lei, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino, ele é obrigatório a partir dos 4 anos. Ou seja, as instituições de ensino, elas realmente, as escolas, elas têm como obrigação atender à regulamentação do Ministério da Educação, que prevê aí 200 horas por ano, aliás, 800 horas e 200 dias por ano de aula. E aí você pensa, né? Como então que as instituições vão fazer, né? Como vai adaptar? E é por isso que
ele tem orientado as instituições de ensino, temos também o SEMESP, que é um sindicato das instituições de ensino superior, que tem orientado a prosseguir nesse momento. Então, as escolas estão utilizando agora de tecnologias, como o ensino à distância. E atende tanto ao aluno, né, porque ele não vai ter aí prejuízo na sua carga horária, como também atende a instituição de ensino que continua obrigada com a folha de pagamento de todos os professores, né? E a grande pergunta fala, bom, e aí, né? Falando agora sobre o aspecto do consumidor. Tem o direito à redução, né, da matrícula, no valor da mensalidade? E aí nós temos dois... Consegue negociar? Conseguimos negociar? Eu vou falar sobre questão primeiro de cooperação. O que eu tenho visto aí das instituições de ensino, tá? No caso de crianças, né, que estão matriculadas até os 4 anos, que não é obrigatório o ensino, a gente observa que as atividades são muito recreativas, o que é até difícil você estabelecer de forma online, né? Então, nesse caso, vendo assim, tanto os pais quanto as escolas, né, berçários e creches, buscando muitas soluções alternativas, porque de fato, a escola, para continuar aberta, precisa de uma renda, né? E tem esse de que após esse período os alunos voltem, né? E também algumas atividades que estão sendo ministradas de forma online. Só que nesses casos, como não é obrigatório, né? A escola realmente precisa rever a questão de negociar. Algumas escolas voluntariamente concederam descontos e outras escolas pediram para que os pais pensem se eles precisam, né, realmente daquela redução, a fim, inclusive, de poder colaborar com pais que perderam o emprego, né? Temos aí realmente situação de pais que estão desempregados. Então, eu tenho visto ali as escolas bem unidas, junto com os pais, para passar por esse momento. E muito me orgulha isso, né? Legal. Agora... E tem até uma pergunta aqui da Gil Pimentel falando em relação ao contrato com o tio da van, né, que leva as crianças. O pagamento segue normalmente, mesmo não utilizando? Então, nesses casos é o seguinte, o serviço não está sendo prestado, né? E nós temos aí na nossa norma, na nossa lei, a questão de que se você não presta, que é a exceção do contrato não cumprido, né? Se você não presta um serviço, como contrapartida não há uma remuneração. Então, né, nesse caso, né, você realmente não está utilizando o serviço da van. É conversar também, no caso a van é contratada por você ou uma empresa terceirizada, né? Precisa ver toda essa questão. Se realmente o tiozinho da van é um particular, entender se suspender o pagamento, né? De repente retoma quando, no caso, as aulas voltarem. Agora, se o tiozinho da van é parte de uma empresa, aí vai negociar com a empresa que terceiriza. Com a empresa. Isso. E aí tem outra pergunta aqui, é da Fala, ela pergunta aqui, ou ele, né, que a foto tá pequenininha, quanto ao contrato de escola integral, né, porque aí já começa a ter a obrigatoriedade do ensino, né, você tem que passar conteúdo, né. Então, aí vamos falar então do ensino da educação básica, que é aquela obrigatória, né, do ensino fundamental e do ensino superior. Nesses casos, né, é necessário cumprir uma carga horária. O MEC, ele flexibilizou, né? Por exemplo, não é necessário presencial. Você pode, então, as aulas presenciais, repor essas aulas, mas flexibilizou agora, né? Entendendo que pode ser ministrado o conteúdo de forma online ou no ensino à distância. E aí, o que é importante o consumidor ter em mente? Que mesmo que não esteja indo presencialmente, a instituição de ensino tem custos muito maiores, porque essa tecnologia, né, essa adaptação tecnológica à distância tem um custo bem alto, né? Eu vejo isso até na faculdade que eu trabalho, não é um custo, né, barato. Então, não há ali nesse caso, olha, não estou indo na escola, então não está tendo custo com água, com luz, mas, por outro lado, a instituição de ensino continua mantendo folha de pagamento, mesmo com aquelas reduções, né, que saíram na medida provisória de jornada e de trabalho, mas continua mantendo folha de pagamento e ainda investindo em tecnologias para o ensino à distância. Então... E tem o que... Não, eu só ia completar... E tem essa questão também do desgaste do professor, né? Porque muitos professores tiveram que se adaptar a essa tecnologia. Não é fácil mudar o conteúdo, né? Que seria
dado ali presencial, então agora também estou falando por mim, porque eu tenho um curso online, né? Meu curso era eu e o Adriano, até o Adriano deve estar aqui assistindo, o meu sócio, a gente dá um curso de formação de coaching, né, um curso de 6 meses, que estava todo pronto para ser feito presencial, e de repente você tem que mudar tudo, então tem um desgaste também, né, daquelas pessoas professores que não têm habilidade com a tecnologia, que não usavam, que nunca testaram. Então, tem essa parte emocional que o professor está tendo que trabalhar mais até, talvez, né? Professores Fora das... brasileiros, né? Sim. Pausa para os professores. Exatamente, porque ele está tendo que trocar um conteúdo que funciona muito bem ali na sala, que de repente ele está há anos acostumado a dar, tem toda a didática ali perfeita, e quando você vai para o online, tem toda a dificuldade, né? É uma tecnologia, está ajudando a gente agora, mas tem toda a dificuldade de atenção, de conexão. Eu não sei se as pessoas estão assistindo, se elas deixaram a câmera e foram, né, tomar um café, então é super complicado, né, essa parte. Sim, sim. Inclusive, né, até as instituições de ensino superior, o MEC está passando aí diretrizes, né? Temos aí uma história que autorizou que o curso, mesmo sendo presencial, durante esse período seja ministrado EAD. Eu até vou recomendar para quem é da área educacional, temos professores aí que estão participando, acompanhar, né? O SEMESP, que é um sindicato, né, tem medidas, todos os dias está publicando algumas atualizações. O próprio MEC, hoje mesmo eu estava vendo no MEC, que eles vão sair agora, né, diretrizes para todas as escolas, para todos os sistemas de ensino, né, municipal, estadual e federal, com as diretrizes para esse momento, porque pegou realmente todo mundo de surpresa, todos estão procurando se adaptar, né, e como fazer, né, de aulas online, como cumprir essa carga horária que é determinada pela Lei de Educação e Bases. Então, realmente, temos que acompanhar essa atualização. E aí, então, para quem é então, até universitário, tem essa questão de continuar online. E os cursos livres, tem alguma regulamentação? Então, os cursos livres não são obrigatórios, né? Então, enquanto as aulas estiverem suspensas, você pode negociar com o aluno ou uma reposição de aulas, ou então as aulas de forma à distância, né? Como muitos professores estão se reinventando, né? E aprendendo muito a passar esse conteúdo de forma digital. Mas, de fato, é necessário que o serviço seja prestado, principalmente por não ter essa obrigação. Porque, nesse caso, tem duas possibilidades, né? Agora, falando de técnicas legais. Caso o consumidor, se o serviço não está sendo prestado para ele, ou ele vai pedir uma revisão do contrato, né? E nesse caso, com base na teoria da imprevisão, ou então ele vai pedir a resolução, que nada mais é do que a extinção. Então, ele pode extinguir o contrato sem ter nenhum tipo de penalidade, né? Como, por exemplo, o pagamento de multa. É muito comum nos contratos educacionais que, na hipótese de rescisão, tem alguma penalidade, como, por exemplo, a multa. Nesses casos, o consumidor pode pedir a extinção do contrato sem o pagamento de multa, justamente porque, infelizmente, o serviço foi extinto, né? E não é obrigatório, que é o caso dos livres. Por isso que a gente recomenda, então, né, nesse caso, que a instituição procure aí entender a questão também e deixar, no caso, segurar o aluno, né, para não ter evasão. Temos visto aí um índice de evasão bem grande em razão da inadimplência, né? A situação agora está para os alunos, mas porque também não está havendo muita flexibilização. Então, é melhor você segurar o aluno, dar um desconto, né? Procurar medidas alternativas do que deixar ele escapar e o contrato... Exatamente. E eu acho que é isso que a gente está falando desde o começo, né, Ju? A gente está vivendo um momento de exceção, um momento em que o planeta Terra jamais viveu, né? É claro que a gente teve momentos de guerra, teve a peste negra, mas assim, essa nossa geração, né, a geração nunca viveu isso, então a gente tem que ter isso em conta, né? Às vezes a pessoa realmente ela não pode te pagar o curso, ela até quer, mas ela não pode, ela não tem condição de pagar, ou às vezes ela não tem condição de honrar todos os compromissos que ela tinha, né? Porque a renda dela foi congelada. Então, eu acho que sempre o melhor de tudo, né? A gente conseguir essa empatia, negociar para não é tudo ou nada, né? Agora não é o momento de pensar tudo ou nada, a gente tem que chegar nesse meio termo. É melhor ter um aluno pagando
mais parcelado, ou então pagando uma parcelinha menorzinha, do que você não ter nada, né, de acabar o curso, né? Dúvida, sem dúvida, com certeza, Vanessa. Esse é o caminho, né? Nós falamos bastante da questão da cooperação, do bom senso. Em contratos, a gente sempre tem uma máxima, né? Que nós falamos, olha, o contrato faz lei entre as partes. Então, hoje, as partes têm autonomia da vontade, elas podem estabelecer cláusulas, desde que não sejam leoninas, né? Que violem direitos, mas as partes têm liberdade de estabelecer cláusulas e contratar. E o nosso ordenamento jurídico sempre deu muita liberdade. Eu vejo muitos juízes falando, olha, está previsto no contrato, então que cumpra daquela forma. Só que agora é o contrário, né? Justamente por conta dessa situação aí de imprevisão, está sendo necessário a intervenção do Estado. Tanto que nós temos aí uma lei que está para sair, que vamos falar de mini Código Civil, justamente prevendo medidas excepcionais para esse momento, né? Porque precisamos de adaptação. Então, por isso que temos aí medidas provisórias, né? O legislativo está correndo bastante para que, né, regulamentando esse momento. Então, e de novo, né, é um momento de exceção. Não adianta a gente comparar com aquilo que a gente estava vivendo. Eu vejo isso agora do ponto de vista psicológico, né? As pessoas ainda um pouco se agarrando a uma realidade anterior. Ah, quando tudo isso passar, vai voltar ao normal. Gente, não vai voltar ao normal. Vai ser criado uma outra normalidade, que a gente não sabe ainda qual é. Mas aquele mundinho que a gente tinha antes, ele não vai existir, né? Então, acho que isso é importante, né? Do ponto de vista psicológico. Às vezes a pessoa está brigando ali para manter o negócio dela como era, não adianta, né? Não adianta, porque a gente também não sabe como é que vai ser, a gente não sabe como esse vírus se comporta, a gente não sabe se a gente vai ver pessoas especialistas falando, a gente vai ficar entrando e saindo de quarentena, né? Então, talvez por algum tempo, gente, a gente tenha um novo normal, que a Fala tá falando aqui pra gente. É um novo normal, que não é o normal anterior. Então, a flexibilização, a empatia, eu vejo um pouco. Talvez você também consiga ajudar a gente aqui, Ju. Às vezes os pais também desesperados, meu filho vai perder a faculdade, o vestibular. É muito provável que essas coisas mudem também, não é? Não, com certeza, né? A gente viu até casos, né? Os alunos do curso de medicina, de enfermagem, dando colação de grau, tendo aí redução na carga horária, justamente para que eles possam já trabalhar. Então, a gente vê mudanças legislativas, né? Procurando acompanhar e se atualizar aí nesse momento. Então, tem grandes mudanças, e eu vejo que o profissional que tiver essa flexibilidade, esse potencial, né, para ajustar as questões, para negociar, vai ter uma grande vantagem. For judicializar tudo. Todos os conflitos, você deixar um juiz que não conhece as partes, não conhece a relação, né? Então, é necessário que a gente procure aí a mediação nessas questões. E eu defendo muito a questão do contrato. Por quê? Porque a gente sempre fala, né? Olha, o que é contrato sai caro. Só que as partes esquecem o que combinam. Ainda mais hoje, a gente está num momento que é tanta informação, né? Nos primeiros dias de quarentena, eu fiquei ansiosa, porque era tanta informação chegando, e eu procurando me atualizar com essas questões, que eu fiquei muito ansiosa disso. Então, nós esquecemos, né? Pelo excesso de informação e de atividade, a gente esquece o que combina. Por isso, a importância de você elaborar um contrato. E um profissional, ele está fora da situação, né? Ele está vendo ali a questão dos dois lados. Ele vai ter condição de refletir sobre as circunstâncias, né? O papel de um advogado contratualista é justamente prever todos os conflitos que vão acontecer e regulamentar isso num contrato, né? Eu sempre digo assim, que a relação contratual é como um casamento. Qual é a melhor fase para você ter as condições? É no namoro, né? Então, antes, né? E travou um pouquinho aqui. No casamento não é bom. E peraí, acho que faltou um pouquinho, o som parou, mas você estava falando que o melhor momento é quando a gente está no namoro, que tá tudo bem. Eu também falo isso, gente, tá tudo bem, tá tudo lindo, né? E aí as pessoas deixam para rever o contrato no final, quando todo mundo tá com raiva, tá com as emoções ali, né? Então você estava falando do casamento, que o melhor momento é no namoro, né? Isso, porque imagina, né?
E isso a gente tira como nossa relação. No namoro, realmente as partes estão super disponíveis para conceder, para pensar no futuro, cada qual pode estabelecer as suas condições. E aí um advogado que está fora da questão, ele realmente vai ouvir os interesses dos dois lados e vai colocar ali situações, porque quem está fora consegue realmente prever os problemas, né? Quando você está envolvido no namoro, você está apaixonado com a questão, você vai pensar que pode dar um divórcio? Dificilmente. Não. Então, assim, nessa paixão inicial, inclusive das partes contratantes, elas muitas vezes não conseguem enxergar o futuro e quais problemas vão vir nessa relação. E aí os problemas vão vindo, a coisa vai azedando, o contrato não estabelece nada, e aí muitas vezes não conseguem chegar em um acordo, e aí é o divórcio. Aí eu pergunto, o divórcio é difícil, né? É o fim, vamos dar um exemplo aí no contrato, vai ser muito de vezes negociações. Então eu falo assim, o contrato, o combinado não sai caro desde que ele esteja escrito e possa ser comprovado, né? Então, para quem aí, eu sei que nesse momento muitos empreendedores estão fazendo aí no gerenciamento de crise, olhando todas as relações contratuais, tanto escritas como não escritas. Então, é uma excelente oportunidade. Se há E acho que travou aqui. Peraí, você está me ouvindo? Não? Acho que travou de novo. Peraí. Tem mais uma pergunta aqui que eu vou antecipar. Sobre a renegociação temporária. Tá me ouvindo? Não? Peraí. Então, vou. Vamos lá. O assunto é quente. Fiquem aqui com a gente. O assunto é quente. Voltamos. estou vendo uma pergunta do João Ponte. Isso. Então, renegociação temporária dos valores de plano de saúde empresarial. Há possibilidade? Então, os planos de saúde, na verdade, não estão deixando de prestar o serviço, né? Até porque nesse momento aí de coronavírus e tudo, o mais desejável é que as pessoas estejam asseguradas, né? E, ou seja, elas estão usufruindo dos serviços, né? E está à disposição. Espero que não precise, né? Ninguém precisa da cobertura de um plano, mas o serviço está à disposição. Então, nesse caso, esse prestador, ele continua prestando serviço. O que pode ser feito? O empresário, né, tendo uma redução no seu faturamento, entrar em contato com a empresa para ser feito um acordo, para propor, falar assim, olha, embora o serviço esteja sendo prestado, né, houve aí uma redução, tanto em termos de funcionário, porque se é um plano empresarial, né, muitas empresas tiveram, infelizmente, que demitir os seus funcionários. Então, realmente ver logisticamente qual a questão do plano e entrar em contato, então, para renegociar o valor disso. Tá, então, de novo, há essa possibilidade, né? Acho que o que a gente está traçando aqui, gente, um cenário é de que as partes estão mais abertas, né, Ju, para ter aí uma negociação, né, dos dois lados, porque, de novo, ou perde-se tudo, né, então, ou a pessoa que tem vai receber, né, o valor do contrato perde tudo porque o outro não vai pagar, né, então é uma situação muito ruim, então chegar sempre no meio termo. E que outros assuntos que você tem visto, assim, muitas dúvidas dos seus clientes para poder ajudá-los? Então, os clientes estão pedindo bastante auxílio em renegociações, né? Porque justamente de contrato, né? Eu tenho feito bastante aditivos em contratos que já são escritos, e aí eu vou levantar uma questão, né? Hoje nós estamos na situação imprevisível. Então, os contratos passados realmente estão tendo essa possibilidade, né, de renegociação, inclusive com base legal. Por quê? Porque veio uma situação imprevisível durante o cumprimento do contrato. Mas acordos que estão sendo feitos agora, ou seja, novos contratos, vou dar um exemplo, contratos de fornecimento. Nós já estamos numa situação, né? Não é mais uma novidade que hoje estamos aí com a questão da pandemia, que os prazos, né, pode ter atraso na oferta de produtos e serviços, ou seja, não é mais uma situação nova e imprevisível. Então, é importante que os contratos daqui para frente
tenham cláusulas, inclusive estabelecendo aí logisticamente essa questão, né? Então, certo, o fornecimento de produto. Você precisa ver com o seu fornecedor da matéria-prima os prazos, né? E deixar aí uma margem de flexibilidade, porque não estamos mais numa situação imprevista, né? A questão do coronavírus vem aí para os advogados começarem a colocar em contratos também cláusulas que estabeleçam caso fortuito, força maior, né? Esses contratos que têm execução continuada, né? Ou seja, prestações mensais, quando há a onerosidade excessiva, ou seja, quando para uma parte fica muito difícil pagar, em razão de um fato imprevisto, você pode revisar o contrato. Agora, a pandemia não é mais uma situação imprevista, né? Então, a gente está falando agora que todo mundo está falando, pandemia, posso tudo. Não, não é panaceia para todos os males, né? Realmente agora tem... Também não é isso. Exatamente. Então, acho que tem que isso, né? Tem que ter um jogo de cintura aí dos dois lados, uma flexibilidade, né? Acho que acho que a característica é a gente conseguir manter né, as coisas aí no mínimo, né? Dentro desse desafio todo que a gente está vivendo. E você teria mais considerações, mais alguma coisa que você acha importante falar aqui para ajudar as pessoas que estão nos assistindo? Eu desejo para todos os empresários, empreendedores, eu digo assim, que admiro muito, né, o empresário, o empreendedor, porque ele reúne várias habilidades e várias atribuições, né? Ele tem o conhecimento técnico do negócio dele, ele precisa se reinventar diariamente, né, e captando novos clientes, procurando atender, tem questão de gestão de pessoas, de recursos humanos. Então, assim, esse empreendedor, para que ele realmente busque soluções para manter o seu negócio, busque ajuda de profissionais, né? Estou aqui falando muito nessa questão da renegociação. Eu sei que os empreendedores têm uma postura muito comunicativa, mas para passar esse momento realmente vai depender aí de muita flexibilidade, muito bom senso e de ajuda, né? Porque temos aí as medidas do governo, né, de auxílio, mas realmente é um momento novo, né? Não sabemos até que ponto, onde vai chegar aí essa crise. Então, eu desejo boa sorte, né? Conhecimento para todos. Estou à disposição também. Legal. Quem quiser, né, falar com você, depois manda para o seu contato, né? E tem o meu Instagram, se alguém tiver uma dúvida, estou à disposição para ajudar. Legal. E aqui tem um comentário da Vânia, né? A Vânia falando bom senso é fundamental, né? É essencial, exatamente, em crise mais ainda, né, gente? É aquilo que a gente começou falando, não vai negociar, não vai tomar uma decisão no calor da emoção, né? Tenta se acalmar, conversar com um profissional para te ajudar, para enxergar mais longe. Então, a gente estou nos minutos finais aqui, né? O Instagram daqui a pouco derruba a gente. Últimas perguntas que quem quiser pode fazer agora, mas eu já queria aproveitar para agradecer, né, a tua disponibilidade, a tua generosidade em vir falar com a gente aqui. Agradecer muito a participação das pessoas muito carinhosas, muitos coraçõezinhos, né? Muitos elogios para você e para o seu trabalho, né? Então, é isso, agradecer muito. E eu que agradeço, Vanessa, o convite, né? Gostei muito de participar aqui da live. Fiquei muito feliz com os comentários, com a participação de todos, ao João, Fabiana, Cláudia, os familiares também. Legal. Você sabe, Vanessa, que nesse momento a gente fala assim, é difícil, né? Mas uma questão que fico muito feliz, orgulhosa, né, do povo brasileiro, eu estou vendo muito bom senso das pessoas, né, da cooperação. Nas minhas questões contratuais também, eu não vejo essa inflexibilidade, muito pelo contrário, senso, e eu vejo com uma maturidade, né, as pessoas realmente estão nesse momento. Então, que assim seja, né, estamos todos juntos. É isso aí, muitos coraçõezinhos. Então, gente, vamos encerrando por aqui. Suas dúvidas, entre em contato com a doutora Juliana. Pedindo um volume 2 aí. Então, a gente pode fazer, né, próxima live. Super bacana. Obrigada, então. E é isso, então. Vamos encerrando por aqui, tá bom? Obrigada, Ju. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.